Minha namorada espancou um invasor armado com uma espingarda descarregada às 2 horas da manhã e ligou para um advogado antes mesmo da polícia chegar. Meses depois, ela desapareceu na mata. Na outra noite, eu estava dormindo na casa da minha namorada. Ela mora no meio do nada, praticamente sem postes de luz e sem calçadas. A casa dela fica no final de uma longa estrada de cascalho, cercada por árvores densas. O vizinho mais próximo mora a quase 1 quilômetro de distância, e você nem consegue ver a luz da varanda deles da propriedade dela. Ela mantém a casa completamente escura à noite, exceto pelo cômodo em que está. Diz que isso atrai morcegos e afasta os insetos. Eu nunca questionei isso antes. Apenas pensei que fosse um de seus hábitos peculiares. Era por volta das 2 horas da manhã quando tudo aconteceu. Acordei com ela me sacudindo com força, mandando eu ligar para o 190 imediatamente. Meu cérebro ainda não estava funcionando direito, mas a voz dela tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Enquanto eu procurava meu celular, ela já estava se movendo. Quando finalmente encontrei o celular e disquei, ela já estava fora do quarto. Segui a voz dela, ainda tentando explicar para o atendente do 190 o que estava acontecendo, quando eu mesmo não sabia. Resumindo, um cara tinha quebrado uma janela da garagem e estava mexendo no meu carro. Eu nem sabia o que estava acontecendo até tropeçar atrás dela e ver os cacos de vidro por toda parte. O cara tinha uma faca, e não era pequena, era uma daquelas facas de caça com lâmina serrilhada. Minha namorada pegou a espingarda de onde quer que ela guardasse. Depois descobri que nem estava carregada, o que talvez tenha sido pior, porque em vez de atirar no desgraçado, ela acabou usando a espingarda como um maldito taco de beisebol. O cara não estava normal. Talvez algo ilícito, talvez outra coisa. Já havia marcas de mãos ensanguentadas no meu carro quando chegamos à garagem. Quando minha namorada apontou a espingarda para ele e mandou ele sair, ele não correu. Ele avançou para cima de nós. Ainda não consigo entender exatamente o que aconteceu depois. Estava escuro e tudo aconteceu muito rápido. Minha namorada o derrubou de alguma forma, ou talvez ele tenha tropeçado sozinho. Não sei. Então ela começou a usar a coronha da espingarda nas costelas dele, não apenas batendo, mas pressionando metodicamente, como se estivesse tentando colapsar os pulmões dele. Houve um estalo horrível, o cara estava gritando, sangue por toda parte. Ela não parava. Eu tive que puxá-la fisicamente. Agarrei os ombros dela e a puxei para trás. Ela não resistiu, apenas me deixou puxá-la. Então ela se sentou no chão, de pernas cruzadas, completamente calma, com sangue por todo o corpo. O pijama dela estava encharcado de sangue. Parte dele era dele. Parte provavelmente era dela. Depois descobri que ela tinha cortes nos braços por causa dos cacos de vidro. Ela pegou o celular e ligou para um advogado antes mesmo da polícia aparecer. Tinha o número salvo nos contatos, não o 190, um advogado. Você precisa entender algo sobre minha namorada? Ela é a pessoa que para o carro para tirar tartarugas da estrada. Ela pega aranhas em copos e as solta do lado de fora em vez de matá-las. Ela é budista praticante. A não violência é uma grande parte de sua identidade. Antes disso, eu a descreveria como a pessoa mais gentil que conheço. Ela chora durante comerciais de resgate de animais. Pelo amor de Deus. Quando a polícia finalmente chegou, foram piores que inúteis. Eles mal olharam para a janela quebrada. Continuaram me fazendo perguntas como se eu fosse o criminoso. Eles realmente tentaram me algemar até minha namorada intervir. A voz dela estava gelada quando disse que eles estavam cometendo um erro. Ela mencionou seus advogados e eles recuaram. O cara ainda estava no chão gemendo e eles tentaram simplesmente jogá-lo na traseira de uma viatura. Minha namorada teve que exigir que chamassem uma ambulância. Ele precisa de atendimento médico. Ela disse a eles. Os policiais agiram como se fosse um grande incômodo. Os policiais também nos deram um sermão sobre confrontá-lo. Vocês são idiotas. Disseram eles. Nunca confrontem um ladrão. Fácil para eles dizerem quando chegaram quase 40 minutos depois. O que deveríamos ter feito? Nos esconder em um canto enquanto ele pegava o que quisesse? E se ele decidisse entrar na casa em seguida? Deveríamos apenas esperar para ver? O cara ainda está no hospital, sem acusações contra minha namorada até agora. O advogado que ela chamou tem sido útil, nos guiando por tudo passo a passo. Ele diz que foi legítima defesa clara, especialmente com a janela quebrada e a faca. Ele diz que não devemos nos preocupar com consequências legais, mas nos adverte para não falar com ninguém sobre o que aconteceu sem consultá-lo primeiro. Toda vez que fecho os olhos, vejo minha namorada coberta de sangue segurando aquela espingarda. Meu coração não para de disparar. Não durmo mais de 1 hora seguida desde que aconteceu. Continuo verificando as trancas das portas e janelas, mesmo que já tenhamos trocado todas. Qualquer pequeno barulho me faz pular. Minha namorada sugeriu que eu poderia estar experimentando algum tipo de resposta traumática. Ela pesquisou terapeutas na área para mim e marcou uma consulta. Estou ficando na casa dela agora. Não saio do lado dela. Garanto que ela está comendo, tomando os medicamentos que lhe deram depois que ela foi exposta ao sangue do invasor. Ela não falou muito sobre o que aconteceu e eu não a pressionei. Ela tem passado mais tempo meditando do que o normal. Às vezes, a encontro sentada em frente ao seu pequeno altar, olhos fechados,
completamente imóvel por horas. A janela da garagem está tapada agora. Estamos esperando uma substituição. O carro foi limpo, mas ainda não consigo me obrigar a dirigi-lo. Minha namorada se ofereceu para vendê-lo e me ajudar a encontrar outro se isso me fizesse sentir melhor. Talvez eu aceite a oferta dela. Alguém no trabalho sugeriu que eu a veja de forma diferente agora, porque ela é violenta ou perigosa. Pelo contrário, se alguma coisa, eu a vejo como ainda mais complexa do que eu imaginava. Ela não mudou. Recebi alguns comentários de amigos e familiares que acham que, como homem, eu deveria ter sido o único a lidar com a situação. Isso ficou na minha cabeça mais do que eu gostaria de admitir. Tenho uma consulta de terapia de emergência na próxima semana para discutir algumas dessas coisas. Minha namorada diz que os papéis de gênero são construções projetadas para fazer as pessoas se sentirem inadequadas e que qualquer um que pense que eu deveria tê-la protegido em vez do contrário está perdendo o ponto completamente. Para aqueles que se perguntam sobre detalhes que omiti, eu a vi pisar na virilha do cara com força suficiente para que eu ouvisse algo se romper. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A única coisa que ainda não consigo entender é como ela estava calma depois. Enquanto eu tremia e tropeçava nas palavras com os policiais, ela estava clara e focada. Ela sabia exatamente o que dizer e o que não dizer. Era como ver alguém virar um interruptor de Buda para guerreira e vice-versa. Não acho que nenhum de nós será o mesmo depois disso. As fechaduras foram trocadas. Um novo sistema de segurança será instalado amanhã. Atualização: 8 meses depois. Há 8 meses, postei sobre minha namorada, que chamarei de Diana para facilitar a escrita, espancando um invasor de residência com uma espingarda descarregada. Muita coisa aconteceu desde então achei que daria uma atualização para aqueles que estão interessados. Primeiro, sobre o invasor. Ele era um homem de 60 anos de uma cidade próxima, com um longo histórico de problemas com entorpecentes, tempo na prisão e problemas de saúde mental. Descobrimos que cerca de 2 meses após minha postagem original, ele faleceu no hospital. A irmã dele entrou em contato conosco, insistindo que não culpava Diana pelo que aconteceu. Ela nos disse que os médicos disseram que ele provavelmente não teria muito tempo de vida de qualquer maneira, devido à sua saúde geral. O rosto de Diana durante a conversa deixou claro que ela não estava convencida de que essa era toda a verdade, mas a irmã parecia genuína. O encontro com a irmã dele foi ideia de Diana. Eu era contra inicialmente, preocupado que a família pudesse estar procurando coletar informações para um processo judicial. O advogado também desaconselhou, mas Diana insistiu. Eu preciso enfrentar as consequências de minhas ações. Ela disse, então nos encontramos em um local neutro. A irmã trouxe fotos do cara de tempos melhores. Ele tinha sido carpinteiro uma vez, antes que as coisas erradas tomassem conta, tinha filhos que não falavam mais com ele, uma vida que gradualmente se desfez. Diana ouviu cada palavra, fez perguntas ponderadas e pediu desculpas por seu papel no falecimento dele, mesmo que fosse legítima defesa. Observei o rosto da irmã mudar de cauteloso para compreensivo ao longo de 2 horas. No final, elas se abraçaram. Eu não teria conseguido fazer o que Diana fez naquele dia, enfrentar a família de alguém cuja ela causou tanto mal. As consequências atingiram Diana mais forte do que eu percebi inicialmente. Cerca de 3 meses após o incidente, ela planejou uma viagem solo a um parque nacional durante uma semana em que sabia que eu não conseguiria folga do trabalho. Ela fez as malas e foi embora, prometendo entrar em contato regularmente. Os contatos se tornaram menos frequentes e depois pararam completamente após alguns dias. Quando finalmente consegui falar com ela ao telefone, algo estava errado. Ela estava falando sobre precisar ficar na mata, sobre aprender algo essencial que não poderia deixar para trás. Quando perguntei quanto tempo esse aprendizado poderia levar, ela disse: Algumas pessoas levam uma vida inteira. Então ela começou a falar sobre estar muito apegada a mim, à sua casa, aos seus animais de estimação, sobre como sua vida havia se tornado materialista, como ela precisava se despojar de tudo e recomeçar. Suas palavras faziam certo sentido, mas seu tom estava estranho, divagando e desconectado. Lembrei-me de ela mencionar uma vez que toma medicamentos para convulsões que podem causar sintomas semelhantes à psicose se ela perder doses. Perguntei se ela tinha seus medicamentos com ela. O longo silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Quando ela finalmente respondeu, disse: Não preciso mais deles, estou vendo claramente pela primeira vez em anos. Liguei para o médico dela, que confirmou que parar abruptamente medicação poderia causar problemas sérios, mas eu não tinha ideia de onde exatamente nesse enorme parque nacional ela estava hospedada. Ela havia mencionado uma trilha específica quando chegou, mas isso já havia sido há dias. Em desespero, dirigi até o templo budista dela. Eu só tinha ido lá algumas vezes antes, mas sabia que era importante para ela. Expliquei a situação para a primeira pessoa que encontrei lá. Em 1 hora, eu estava sentado com um dos monges. Ele ouviu atentamente, fez perguntas ponderadas e então fez algo que eu nunca esperava. Ofereceu-se para dirigir às 6 horas até o parque comigo para encontrá-la. Partimos imediatamente. Durante a viagem,
O monge explicou que Diana ia ao templo há anos, mesmo antes de nos conhecermos. Ele me contou sobre a dedicação dela à prática, como ela lutava com o preceito da não violência devido ao passado dela. Ele não elaborou sobre o que o passado dela significava e eu não insisti. Não era hora de cavar esse mistério em particular. Passamos 2 dias procurando antes de encontrarmos o acampamento dela. Ela estava fisicamente bem, mas claramente não pensando direito. A tenda dela estava montada na base de um penhasco. Ela tinha perdido peso, suas roupas estavam imundas e ela estava escrevendo em um diário que estava cheio de círculos e símbolos, em vez de palavras. Ela nos reconheceu, mas parecia confusa sobre por que estávamos lá. O monge conversou com ela em particular por mais de 1 hora. Não sei o que foi dito, mas depois ela concordou em tomar o medicamento de emergência que eu havia trazido e voltar para casa conosco. A viagem de volta foi silenciosa. O monge sentou-se no banco de trás cantando suavemente. Diana dormiu a maior parte do caminho, com a cabeça encostada na janela. Quando voltamos para a casa dela, o monge me ajudou a levá-la para dentro. Garantiu que ela tomasse outra dose do medicamento e depois foi embora com a promessa de verificar como ela estava no dia seguinte. Levou cerca de 1 semana para Diana voltar totalmente a si. Quando ela voltou, tivemos uma longa conversa sobre tudo. Ela admitiu que estava lutando com o que aconteceu durante a invasão mais do que tinha deixado transparecer. Tirar a vida de alguém, mesmo indiretamente em legítima defesa, tinha atingido seu coração, especialmente como alguém que seguia o primeiro preceito budista de não prejudicar nenhum ser vivo. Ela me disse que ir para a mata sem seus medicamentos tinha sido uma forma de autopunição. Ela queria sofrer como acreditava que tinha feito o invasor sofrer. A lógica não era sólida, mas o trauma não segue padrões lógicos. Ela também revelou algo que eu não sabia antes. Ela tinha treinado artes marciais quando adolescente. Os pais dela insistiram depois que algo aconteceu que ela ainda não estava pronta para falar sobre. Isso explicou a precisão de seus movimentos durante o confronto, a memória muscular que tinha entrado em ação apesar de anos de prática não violenta. Imediatamente intensificamos nossa abordagem para lidar com tudo isso. Já estávamos fazendo terapia de casal a cada poucos meses. Ambos somos filhos de divórcio e queríamos ser proativos, mas aumentamos isso para sessões semanais. Diana também começou a ver uma terapeuta individual especializada em trauma e que entendia os princípios budistas, o que era importante para ela. Também reformamos completamente a segurança da casa dela. Eu a convenci a adotar outro cachorro, um grande desta vez. O filhote já tem 35 quilos e ainda está crescendo, algum tipo de mistura de pastor com patas do tamanho do meu punho. Diana o chamou de Bod, em homenagem à árvore Bodhi. Muitas pessoas que comentaram minha postagem original sugeriram que deveríamos nos casar. Isso não vai acontecer, pelo menos não legalmente. Nenhum de nós nunca se interessou pelo casamento como uma instituição legal, mas nós compramos anéis um para o outro como um símbolo de compromisso. Ter esse lembrete físico no meu dedo ajuda, especialmente nos dias em que o trabalho nos mantém separados. Estamos planejando uma pequena cerimônia de compromisso para o próximo outono, nada juridicamente vinculativo, apenas uma celebração com as pessoas que mais importam para nós. Os pesadelos praticamente pararam, ainda os tenho ocasionalmente, imagens de sangue e vidro quebrado, o som de ossos estalando. Diana ainda tem momentos em que fica muito quieta, olhando para o nada. Eu ainda me assusto com ruídos inesperados, mas estamos superando isso juntos. O terapeuta de casais diz que estamos lidando com as coisas melhor do que a maioria dos casais lidaria em circunstâncias semelhantes. Uma coisa que mudou é o quão aberta Diana é sobre sua condição de convulsão. Antes, ela mal mencionava isso para alguém. Agora, ela garante que pelo menos 3 pessoas sempre saibam onde está sua medicação e o que fazer se ela esquecer de tomá-la. Tivemos algumas conversas sobre o passado dela que duvido que teriam acontecido sem este incidente. Ela me contou pedaços sobre crescer em uma casa onde seu pai tinha um temperamento forte, onde ela aprendeu cedo que ser pequena e mulher não significava que você tinha que ser indefesa, como sua prática budista tinha sido em parte uma tentativa de contrabalançar a raiva que ela herdou dele. Sou mais parecida com ele do que quero ser, disse ela uma noite. É isso que me assusta sobre o que aconteceu. Mostrei a Diana minha postagem original e todos os comentários. Ela riu de algumas partes, acenou com a cabeça seriamente para outras. Quando chegou aos comentários chamando-a de durona, ela revirou os olhos, mas não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Ela me deu permissão para postar esta atualização, desde que eu nos mantivesse anônimos e não ficasse online. Para aqueles que perguntaram sobre questões legais, ambos atualizamos nossos testamentos e fizemos um ao outro procurador médico. O advogado que Diana chamou naquela noite se tornou uma espécie de amigo, verificando periodicamente para garantir que tudo esteja bem legalmente. Ele nos ajudou a lidar com as reivindicações de seguro para os danos materiais e custos médicos e nos conectou com recursos que não conheceríamos de outra forma. Acho que o que estou tentando dizer é que estamos bem, diferentes, mas bem. E por enquanto isso é suficiente. Informações e esclarecimentos adicionais sobre a condição de Diana. Devo esclarecer sobre o episódio de Diana na mata. Não foi um colapso mental. Ela tem epilepsia do lobo temporal,
que controla com medicamentos desde a adolescência. Quando ela esquece ou pula intencionalmente sua medicação, as convulsões podem se manifestar como o que parece psicose ou pensamento mágico. O neurologista explicou que as convulsões do lobo temporal especificamente podem causar experiências religiosas, sentimentos de profunda percepção ou a sensação de que o universo está enviando mensagens pessoais. Diana descreveu isso como sentir que está recebendo transmissões do além. Quando um episódio a atinge, o pensamento se torna circular. Ela vê padrões e conexões em todos os lugares e objetos comuns parecem imbuídos de significado especial. É por isso que ela se convenceu de que precisava ficar na floresta durante o estado de convulsão. Ela genuinamente acreditava que as árvores estavam comunicando sabedoria essencial para ela. Ela reconheceu totalmente que ir embora sem sua medicação era essencialmente uma forma de automutilação. Conseguir que ela concordasse com terapia individual foi um grande passo. Ela sempre resistiu antes, argumentando que sua prática budista fornecia todo o suporte de saúde mental de que ela precisava. Ambos lutamos para pedir ajuda. Sobre a perspectiva budista de Diana, Diana me explicou por que não podia se permitir sentir alívio ou satisfação com o falecimento do invasor, mesmo que parte de mim sentisse. Em seu sistema de crenças, todos precisam de uma chance de aprender a ser melhores. Matar alguém, mesmo em legítima defesa, os priva dessa chance nesta vida e os força a recomeçar. Como as memórias não seguem entre as vidas, de acordo com o que ela acredita, onde quer que aquele cara esteja agora, ele ainda está sofrendo as consequências de suas escolhas, o que leva a mais escolhas ruins e o ciclo continua. O primeiro preceito do budismo é não matar nenhum ser vivo. Diana conseguiu seguir isso estritamente por mais de uma década, nem mesmo matando insetos em sua casa. Quebrar esse preceito, mesmo em legítima defesa, abalou a base de sua prática. Seu professor no templo tem trabalhado com ela para entender a nuance dos preceitos, que são princípios de treinamento, não mandamentos absolutos, e que a intenção importa. Detalhes adicionais sobre o incidente original. Algumas pessoas sugeriram que me sentia masculado pela situação. Provavelmente há alguma verdade nisso. Não necessariamente acho que eu deveria ter sido o único a lidar com isso porque sou homem, mas ouvi isso de amigos e familiares tantas vezes agora que isso me incomodou. Isso é parte do que estou discutindo na terapia. Meu pai foi particularmente direto sobre isso. Você deixa sua namorada lutar suas batalhas. Como se a capacidade dela de alguma forma me diminuísse. Essa mentalidade ainda é comum onde cresci. A resposta da polícia foi péssima. Eles levaram 37 minutos para chegar. Quando finalmente apareceram, passaram mais tempo nos dando sermões sobre confrontar o invasor do que realmente investigando. Um policial nos disse diretamente que deveríamos ter nos escondido em um quarto e esperado. Diana mencionou mais tarde que já teve problemas com este departamento de polícia antes. É uma cidade pequena com criminalidade mínima, então os policiais pareciam irritados por terem que fazer trabalho policial real no dia 4 de julho. A verdade é que eles mal documentaram alguma coisa, tiraram algumas fotos, fizeram algumas perguntas básicas e depois tentaram ir embora sem nem mesmo verificar se o invasor precisava de atendimento médico. O relatório que eles preencheram era tão escasso que nossa seguradora teve problemas para processar nossa reivindicação. O advogado de Diana teve que intervir e exigir uma investigação mais completa. Mesmo assim, estava claro que eles só queriam que tudo desaparecesse. Sobre a espingarda, Diana só me disse depois que não estava carregada. Ela mantém descarregada por segurança, mas acessível o suficiente para pegar rapidamente. Ela sabe como usá-la. Seu pai a ensinou quando ela era mais jovem, mas diz que nunca atirou em nada vivo. Eu esperava que ela atirasse no cara, não que a usasse como uma arma contundente, ainda eficaz, apenas não da maneira que eu esperava. Questões legais e práticas. Já cuidamos de nossos testamentos e estamos trabalhando para estabelecer o poder médico de procuração um para o outro. As questões legais relacionadas à invasão foram finalmente resolvidas, sem acusações, sem processos civis da família do invasor. O caso está oficialmente encerrado. O promotor distrital revisou tudo e determinou que foi claramente legítima defesa. O advogado de Diana diz que este é o melhor resultado possível, embora nos tenha avisado que a família do invasor ainda poderia entrar com uma ação civil dentro de um determinado prazo. Até agora, eles não o fizeram. O cachorro grande foi minha ideia. Diana estava hesitante no início, já que ela já tinha um cachorro pequeno, mas eles se uniram rapidamente. O filhote já é ferozmente protetor de Diana. Ele dorme aos pés da cama, posicionado entre nós e a porta. Nós o matriculamos em aulas de treinamento para garantir que seus instintos protetores sejam canalizados adequadamente, mas é reconfortante tê-lo lá. Diana diz que sua presença ajudou a reduzir sua hipervigilância à noite. Também estabelecemos conexões com vizinhos que moram a cerca de 800 metros de distância. Nós nos falamos se algo parecer estranho. As comunidades rurais têm suas próprias maneiras de cuidar umas das outras. Um vizinho é um delegado de xerife aposentado que tem sido especialmente útil, nos aconselhando sobre medidas de segurança e se oferecendo para passar de carro se estivermos preocupados com alguma coisa. Sobre o invasor, aprendemos mais detalhes tanto com sua irmã quanto com o relatório policial. Ele esteve entrando e saindo de programas de tratamento por décadas. Começou com álcool na adolescência, passou para vícios mais pesados aos 20 anos. Quando invadiu a casa de Diana,
Ele estava na casa dos 60 anos e havia passado quase metade de sua vida preso ou internado. O relatório policial mostrou múltiplas prisões anteriores por invasão de domicílio, geralmente visando propriedades rurais isoladas. Naquela noite, ele já havia tentado invadir outra casa a cerca de 8 quilômetros de distância, mas foi assustado pelo sistema de segurança deles. O hospital encontrou metanfetamina, fentanil e álcool em seu sistema. Os médicos disseram à irmã dele que a combinação de tudo, sua condição cardíaca pré-existente e os ferimentos do confronto contribuíram para sua ida 2 meses depois. Aparentemente, ele nunca se recuperou totalmente do pulmão perfurado e de outros ferimentos internos. Uma infecção se instalou eventualmente e seu sistema estava muito comprometido para combatê-la. Sua irmã compartilhou que ele teve períodos de estabilidade ao longo de sua vida, épocas em que ele ficava limpo, encontrava trabalho, se reconectava com a família, mas eles nunca duravam. Ela descreveu isso como assistir alguém desaparecer lentamente ao longo de décadas, voltando brevemente apenas para desaparecer novamente. Diana encontrou alguma paz ao aprender sobre sua vida. Ele não era apenas o homem que invadiu nossa casa, ela me disse depois. Ele era irmão de alguém, pai de alguém, ele importava para as pessoas.